Fala pessoal, Márcio Mota na sua telinha e hoje trazendo uma super novidade, hein? A nossa análise para o concurso 2864 da Mega Sena, estreando essa nova tela de análise, né? Que é exemplo do que a gente fez também quando começamos esse trabalho com a Loto Fácil, né? Começamos aqui com abas e as abas foram crescendo, as funcionalidades foram crescendo. Então, hoje, o que nós temos funcionando? A análise do resultado, muito completa, vocês vão ver, e os alertas e tendências, tá bom? Daremos continuidade aí mais para frente para construir os relatórios, palpites, beleza? Mas não se preocupe que em breve tudo isso vai virar mais um relatório disponível para você, tá bom? Então já não perde mais o seu tempo aqui, ó. E na descrição desse vídeo você tem link aqui para os nossos grupos, onde eu publico, tá? O resumo dessa análise aqui num papelzinho para que você possa fazer a sua análise, lembrar do nosso vídeo e dar a sua pitada, o seu tempero pessoal aí na montagem das suas apostas, tá bom? Tô falando com você aqui da cidade de Rio das Ostras, norte do estado do Rio de Janeiro, hein? E você, de onde você nos assiste? Eu ficaria imensamente grato se você pudesse colocar aqui nos comentários do vídeo o seu primeiro nome e a cidade de onde você nos assiste. E aí, vamos juntos colocar a mão na massa? E vamos sair aqui terminando, né, com os nossos bolões, que eu vou te mostrar aqui. E olha, tem um detalhe, hein? Ontem, em cima da hora, eu fazendo o teste com essa telinha aqui, bateu um estalo, eu peguei os alertas aqui, montei 11 dezenas, subi às 6 horas da noite, hein? Um bolão relâmpago aqui na nossa lotérica parceira, cravamos a quadra, isso aí, cravamos a quadra. Olha só, hein? Aqui está o nosso bolãozinho, ó, olha a quadra aqui, ó, tá bom? Pegamos a quadra aqui, fizemos um desdobramento que pegamos, olha, 11 dezenas, combine apostas com 6 e garante, em quadra, se acertar 5 dezenas, mas nós acertamos apenas 4 dezenas nas 11. E mesmo assim, olha, pingou aqui uma quadra em cima da hora, tá bom? Pô, fiquei bastante feliz, né? Porque foi um sinal, certo? Foi um sinal. E quem sabe esse sinal novo não sai aqui novamente, né? Vão ter dias que vão sair, vai ter dias que não vão sair, mas vamos torcer para que hoje seja mais um dia de que os sinais nos ajudem, tá bom? Voltando aqui, né? 0 dezenas repetidas da Mega Sena, né? E como é que eu sei se está dentro do ótimo ou não? Se você é um apostador da Mega, com certeza você sabe. Mas se você não sabe, o que a gente pode fazer aqui? A gente dá um duplo clique aqui nessa telinha e olha, mostra um gráfico para a gente aqui. Olha que espetáculo, né? E esse gráfico está nos mostrando que 0 dezena repetida do concurso anterior, isso acontece em 52,11% dos resultados. É muita coisa, né? É muita coisa. E o resultado da Mega Sena, os últimos resultados, vinham repetindo, tá? Uma dezena do concurso anterior. Então, uma das propostas na análise de ontem era apostar, certo? Que não viria nenhuma dezena repetida. E, de fato, não veio nenhuma dezena repetida. Então, olha só. Sequência, pessoal, uma sequência, aqui não é uma sequência. Aqui é sequência de uma dezena, tá? O normal são sequências de uma dezena, ou seja, não ter dezeninha vizinha, uma com a outra ali coladinha. Esse é o que mais acontece, tá, na Mega Sena. Veio em 58,19% dos resultados. Em 38, tá, você já começa a ter duas dezenas em sequência, tá bom? Já que falamos da sequência, né? Então, olha, não só tivemos sequência de uma dezena também dentro do padrão. 3 pares e 3 ímpares. É a predominância aqui, tá? Se eu der um duplo clique aqui, ó, tá bom? Os gráficos vão ficar parecidos tanto para par quanto para ímpar. Então, quando a gente filtra, eu não preciso filtrar os dois, eu filtro um dos dois. Assim também é moldura e retrato, tá? Porque são opostos. Então, basta eu trabalhar ou com a moldura ou com o retrato. Ou olho para par ou olho para ímpar, tá? Então tá aqui, olha, 30%, tá, dos resultados vem 3 pares. E se vem 3 pares e o resultado são 6, os outros 3 são ímpares, né? Então, as medidas são parecidas, tá vendo? Olha, isso aqui é um empate técnico, né? Caindo para 2 pares ou subindo para 4 pares, tá? Então, o ideal, de 2 a 4 pares, você está muito bem servido na Mega Sena, tá? Acontece de ser só 6 pares. Tivemos aqui um resultado recente com 6 pares aqui, ó. 6 pares, tá vendo? Teve esse resultadozinho aqui, 2 resultados atrás aí. Dando continuidade aqui, olha, 2 dezenas na moldura e 4 no retrato. Acabamos de falar de par e ímpar. E moldura e retrato na Mega Sena tem um comportamento muito similar, tá? Para par e ímpar aqui. Tá vendo? Muito próximo também, era 32,66%. 3 dezenas vem na moldura.
Óbvio, 3 dezenas vêm no retrato, tá? Continuando aqui, tivemos uma soma de 197, e essa soma está enquadrada aqui, olha, na primeira faixa de soma que mais acontece na Mega Sena, que vai de 184 a 216. Então, não tivemos dezenas repetidas, por isso que aqui está vazio, ok? 2 números de Fibonacci e 3 números primos. Como é que eu sei se está dentro do ótimo, se não está dentro do ótimo, né? Basta fazer o mesmo caso aqui, ó. Eu dou um duplo clique aqui, tivemos 2 Fibonacci, olha, 2 Fibonacci acontecem em 17,57% só, hein? Tá? A predominância aqui é entre 0 a 1 número de Fibonacci. Se eu somar os dois aqui, eu vou chegar a quase 80% dos resultados, tá? Então, Fibonacci veio um pouquinho fora, tá? Não está totalmente fora, mas veio um pouquinho fora. Números primos, olha aí, ó, de 0, né? Vamos pegar a predominância aqui, ó, né? Vai de 1 a 3 primos, hein? Só que entre 1 e 2 aqui, ó, 66%, tá? Múltiplos de 3, vamos dar uma olhadinha aqui, múltiplos de 3. Olha, múltiplos de 3 também é outra métrica muito boa, tá? E as métricas são boas, como que eu sei? Quando eu não tenho muitas oportunidades, né? Porque se eu tenho muito de algo, eu não sei o que escolher. Então, quando eu tenho pouco, fica mais fácil você mirar, né? Então, aqui você vê que vai de 1 a 3, seria o ótimo aqui, né? Ó, 22 com 28, arredondando aí 50 com 33, 83%, 84%, tá? Dos resultados vem de 1 a 3 múltiplos de 3. Já falamos da sequência, né? E aqui é o salto, né, pessoal? Olha, salto já começa a ficar difícil, tá vendo? Foi o que eu falei aqui. Olha a quantidade, né? A variedade de quantidade de casinhas vazias entre uma dezena e outra. É assim que se calcula o maior intervalo, né, num resultado, tá? Aqui nas formações de linhas, né? São 6 linhas, então, olha, muito bem distribuído, né? Apenas a linha 2 não teve dezena alguma, tá bom? Então tivemos a dezena na linha 1, nenhuma na linha 2, uma na linha 3, duas na linha 4, uma na linha 5 e uma na linha 6. Na coluna, muito bem distribuído, né? Foi o máximo possível. Eu não posso ter meia bolinha numa, né, numa coluna. É no mínimo uma. Então, ó, uma para todas elas, tá? Então, são 10 colunas, 6 colunas foram preenchidas aí com, né, uma bolinha de cada coluna. Quadrante 1, né? Quadrante 1. Vieram 2 dezeninhas no quadrante 1. Se eu der um duplo clique aqui, qual é o padrão? O padrão, ó, é vir uma dezeninha no quadrante 1, tá? Na maioria das vezes, 37% dos resultados, tá bom? No quadrante 2, olha aqui, ó, 36,36% dos resultados, né? Mas com um percentual um pouco maior também já para 2 dezenas no quadrante 2, né? Vamos voltar aqui no quadrante 1, 30% no quadrante 2, 32%, quase 33%, né? No quadrante 3, vamos dar uma olhadinha aqui, olha, 32 também, tá vendo? 37, né? Tá aqui, olha, também muito próximos, né? 35. Esse aqui, o quadrante 4, que é essa parte aqui de baixo, né? É o que menos vem, né? Uma delas só, tá? Se eu somar aqui, é o que menos aparece aí, tá? Aqui mostra pra gente, né, o histórico de pontuação das 6 dezenas sorteadas. Elas fizeram 6 pontos ontem, né? Mas olha que interessante, ó, nunca tinham feito nem quina e nem a quadra, pelo menos nos últimos 100. 35 com 1 e 55, ou seja, de 100, 55 sorteios foram feitos 0 pontos, 0, com essas 6 dezenas que hoje bateram os 6 pontos, tá bom? Então elas fizeram 6 agora, legal. Mas antes, mais da metade das vezes, elas não fizeram nenhum ponto, tá? A Mega Sena é isso aí, tá bom? Neste ladinho aqui, a nossa, né, o nosso volantinho aqui, simulando pra gente aqui, né, o acompanhamento do ciclo, tá bom? Ciclo é igual, isso aqui é igual bingo, vão sendo sorteados, a gente vai marcando aqui. Se a dezena tá marcada, eu não preciso marcá-la novamente, né? E aí eu vou marcando aqui. Uma hora eu vou ficar com 2 ou 3 só, faltando marcar, e aí sim a gente começa a ter uma leitura desse dado, tá? Enquanto a gente tem muitas assim, fica difícil você escolher, tá? Então tá me faltando aqui 23 dezenas para poder encerrar, fechar tudo, tá? E o ciclo aqui é bem mais demorado na Mega Sena. Pode acontecer de ficar, por exemplo, só 54 aqui, 15 sorteios sem ela sair. Mas enquanto ela não sai, a gente tem que, ó, colocar ela na nossa aposta. É assim que funciona. Aqui são as dezenas com atraso acima da média. São dezenas que elas não são sorteadas, né, já há algum tempo, e esse tempo já está acima da média. Então, já começa, né, sendo dezenas importantes. Só que, olha só, eu tenho muitas dezenas aqui. Bom, dezenas em recorde de atraso. Olha só, as dezenas 11, 33, 39, 42 e 45,
elas já estão em atraso igual ou maior do que o maior atraso que elas já registraram nos últimos 100 sorteios. Tudo aqui em relação aos últimos 100 sorteios, né? Então ganha um grau de importância ainda maior do que as azuis, né? Aqui são vermelhinhas, aqui são as azuis. Mas eu também, olhando para cá, eu tenho 5 delas, e não quer dizer que todas as 5 vão sair. Bom, nós temos aqui 15 dezenas que o software 10 na sorte, tá? Fez essa busca para a gente. Aonde? O que essas 15 dezenas querem dizer para a gente? Por que elas são ouro? Porque elas nunca fizeram 0 ponto, tá? Ou seja, pelo menos uma esteve presente nos últimos 100 sorteios, tá? Que é o intervalo analisado aqui. Esse conjunto ele é dinâmico, ele pode mudar. Se eu apertar o intervalo, ele vai ser menor. Se eu aumentar o intervalo, ele vai ser maior, tá bom? E aqui está o gráfico, tá, pessoal? Ó, nos últimos 100 resultados, quantas dezenas desse sorteio, dessas dezenas de ouro, estiveram presentes nos resultados? Vamos lá. Olha só, uma delas só teve presente em 41% dos resultados, mas uma delas estava, não tem 0 ponto aqui, repare, tá? 45%, quase a metade dos resultados, hein? Duas delas, tá? Então, se eu pegar o 41 com 45, eu vou chegar a 86. 86% dos resultados eu estava com uma, duas delas. Três delas, olha só, 12% dos resultados. Já caiu bastante, né? A gente já está vendo que não é muito normal ter três delas, mas acontece. Assim como também aconteceu em dois resultados, né? Se eu estou analisando os 100 últimos e aqui é 2%, 2% de 100 dá 2. Então, em dois resultados, vieram 4 delas, né? Então você imagina, se você estivesse jogando as 15, tá, num fechamento qualquer, você teria acertado 4 em 2 oportunidades, só olhando para essas dezenas de ouro. Neste lado aqui, né, as 6 dezenas sorteadas, divididas em as 3 que mais repetem, são elas as dezenas 34, 05 e 23, e as 3 dezenas que mais costumam falhar, as 56, a 32 e a 47, considerando os 100 últimos resultados. Neste lado aqui são os alertas dos ciclos, muito importantes, tá? Olha só, ciclos de relevância alta são ciclos que têm apenas uma dezena faltando para poder fechar aquele ciclo ali, né? Então, olha, o ciclo das dezenas múltiplas de 3, faltando a dezena 45. O ciclo da linha 2, ó, faltando a dezena 11, tá? Na coluna 2, faltando a dezena 42. Na coluna 4, faltando a dezena 54. Na coluna 5 a 45, na coluna 8 a 58. Olha quão importante, né, são essas informações aqui para você na hora de você estar tá montando as suas apostas ali. Agora aqui, continuando os nossos alertas, né, só que com relevância média agora, tá? Que relevância média são de 2 a 3 dezenas pendentes, tá bom? Quando tiver assim, escolher uma delas pode ser o suficiente, tá? Mas pode ser, por exemplo, que a gente receba um outro alerta aqui, por exemplo, de linhas, e vocês vão ver um exemplo aqui da coluna 10, né? Mas, por exemplo, olha, um alerta da linha 6. Ah, entra com as 3, tá? Pode ser uma técnica, tá? Então, ó, dezenas pendentes para fechar o ciclo na linha 1 com relevância média, as dezenas 1 e 9. Na coluna 3, a 33 e a 43. Na coluna 6, a 23, 26 com 36. Na coluna 6, as dezenas 58, 59 e 60. Na coluna 9, as dezenas 9, 39 e 59. E na coluna 10, hein, ó, as dezenas 30, 40 e 60. Olha o quão importante vai ser esta informação aqui, 30, 40 e 60. Eu já estou dando um spoiler. Com outro alerta aqui, ó, da coluna 10, tá? Que está logo aqui no topo. A coluna 10, né, esteve presente com pelo menos uma dezena sorteada em 65%, tá bom? Dos resultados aí, ok? 65 vezes, né? O que corresponde a um percentual possível de 10,83, está atrasado a 4 sorteios que não vêm dezena com final 0. Olha que alerta importante. Alertando aqui que não vem na coluna 10 e aqui 3 dezeninhas pendentes na coluna 10 para fechar o ciclo. E já que estamos falando de alertas, vamos a eles aqui, tá bom? Então, a primeira ocorrência nas colunas, sendo a coluna 10, tá? Aqui, mais nos últimos 100 sorteios, tá? Mais esteve com dezenas sendo sorteadas, está sem dezenas ser sorteada a 4 sorteios. A primeira ocorrência dos múltiplos de 3 na Mega Sena, na quantidade de 2 múltiplos de 3, atrasado a 3 sorteios. Primeira ocorrência na moldura e retrato com 3 em cada, atrasado também a 3 sorteios. Segunda ocorrência dos números de Fibonacci, na quantidade de 0 na Mega Sena,
atrasado a 10 sorteios, tá? Segunda ocorrência de pares e ímpares, com 4 pares e 2 ímpares, beleza? Atrasado a 10 sorteios aqui. Terceira ocorrência da faixa de soma, tá? Com a soma compreendida aqui em 151 a 183, atrasado a 5 sorteios. A primeira ocorrência de dezena inicial, que é dezena 1, tá bom? Foi o que aconteceu mais vezes, atrasado a 13 sorteios. Então, ó, dezena 1, outro alerta importante, tá? E segunda ocorrência de dezena final, com a dezena 59, atrasado a 20 sorteios. E aqui, a quarta ocorrência, considerando dezena inicial e final, ou seja, as duas juntas, tá? A quarta que mais ocorre é começando com 1, terminando com 52, atrasado a 33. Pessoal, essa quadra que a gente pegou ontem, um dos alertas foi o final 56 aqui, e foi final 56, tá? Então, foi muito bacana, porque eu olhei aqui os alertas, olhei as dezenas de ouro, aí daqui eu fui tirando as dezenas para jogar aqui, tirei 3 ou 4 daqui, aqui tinha mais 7, juntei 4 com 7, 11, e fiz o nosso bolão que bateu a quadra, tá bom? Então, em cima disso, hoje eu estou trazendo essa proposta. Mostrei para vocês todos os alertas da Mega Sena. Hoje o vídeo ficou um pouco mais demorado porque eu estou detalhando tudo, como é que funciona. A tela é nova, a funcionalidade é nova, tá? E agora chegamos nas decisões. Quais que eu não vou jogar aqui? Porque eu não preciso jogar todas. Então eu peguei aqui, olha, a 34. 34 foi sorteada ontem, né? Então, como eu já sei que na Mega Sena dificilmente vem repetida, né? A maioria das vezes é 0 repetida, mas eu posso aceitar, né, de 1 repetida, 2, certo? Eu primeiro comecei eliminando as repetidas daqui. Então eu peguei aqui, ó, tirei a 34, tá bom? O que mais aqui? Olha, tirei a 05, tá bom? Porque a 05 veio sorteada aqui ontem, a 23 não tá aqui. Então, ó, das sorteadas ontem, da dezena de ouro, eu decidi que já ia tirar essas duas aqui, tá? Recorde em atraso. Olha só, dezenas que estão recorde em atraso. Eu tenho a 11, a 33, a 39. Essas aqui eu coloquei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, na minha colinha aqui, ó. Eu coloquei as 5, tá? Aqui eu tenho 5 delas. Usei todas elas, as 5 daqui. Das dezenas de ouro, eu tirei as dezenas em atraso, tá? E deixei as dezenas 1 a 25, a 29, a 37, a 54 e a 55, tá? Pô, Márcio, mas por quê? Eu usei um critério. Qual foi o critério? As dezenas que estão mais atrasadas aqui, tá? Mais atrasadas. Ou seja, eu tenho que olhar aqui para cima. Aqui eu estou vendo os 15 últimos. Se eu não enxergar a dezena aqui na minha reta e ela tiver como uma dezena de ouro, para mim ela é muito importante. Por exemplo, a dezena 29 aqui, ó. Dezena 29 está lá em cima. Depois disso ela não foi sorteada mais. E ela é uma dezena de ouro. A dezena 25, ó, também, ó. Tá aqui em cima, depois ela não foi sorteada mais. A dezena 1 tá aqui em cima, tá? Chegar para o lado de cá. E depois ela não foi sorteada mais. Então, eu estou fazendo essa análise, fiz essa análise para poder escolher daqui 6 números, ok? Beleza. Dezenas com atraso acima da média. Então, elas aqui. Como é que eu escolhi essas aqui? Tá? Bom, eu peguei um alerta aqui da coluna 10. E aqui eu vi que tinha 4 dezenas aqui. Ó. Eu tenho com a 60 aqui, que está espremidinha aqui. Estou com a 50 aqui. Estou com a 40 aqui. E estou com a 30 aqui. Tá? 4 dezenas, final 0, com alerta daqui. Ok? Dezenas 1 e 59. Por quê? Olha, a 1 e a 59 estão aqui, ó, dezena inicial e dezena final. E eu tenho aqui a dezena 1, que está aqui com mais atraso, mas a 1 também está aqui na dezena de ouro, tá? Eu já tinha escolhido ela por aqui, mas ela também sai daqui. Eu posso estar sinalizando ali. E a dezena 59. Olha que bacana, hein? Que vai ficando. Olha como tem contexto, né? Correlações o estudo. Eu tenho que amarrar um no outro, certo? As dezenas 9, 35, 36 e 58. Olha, a 9, aqui é 19, né? A 9, por quê? Mais atrasado, ó, nem aparece na reta aqui, ó. Se eu olhar, ela não aparece aqui. Então, além de estar com atraso acima da média, faz muito tempo que eu não a vejo, né? Ela não está em recorde de atraso, mas faz muito tempo. Então, a dezena 35 também, ó, tá aqui. Se eu olhar a dezena 35 para cá, ó, também, tá? Não aparece na reta, ok? E assim foi o mesmo critério para as dezenas 36 e 58, ou seja, são as mais atrasadas das que estão com atraso acima da média. E aí a gente chega a 20 dezeninhas boas. Quer conhecê-las? E aqui estão elas, tá, pessoal? Olha,
as 20 dezenas ótimas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu vou deixar essas 20 dezeninhas aqui e vou deixar grupos de 11 também para que você possa montar aí, tá bom? As suas apostinhas usando o desdobramento que nós vamos usar aqui na sequência. Estamos aqui agora, ó, pilotando a nave mãe 10 na sorte. Primeira coisa que eu fiz, tá, pessoal? Eu criei aqui, ó, 3 filtros, tá? É o filtro com as dezenas atrás acima da média, coloquei aqui, tá? As dezenas que eu escolhi. O filtro das dezenas de ouro, mas só com as que eu escolhi, por isso que o nome do filtro eu comecei com um underlinezinho aqui, porque eu já tenho filtro das dezenas de ouro aqui configurado, mas eu criei novos, tá? E aqui o sistema se cria os filtros que você quiser. E criei também um filtro com as dezenas em recorde em atraso, tá bom? Então eu criei esses 3 filtrozinhos aqui. Das com atraso acima da média, eu pedi 5 dezenas. Das de ouro, eu pedi 3 dezenas e das recorde em atraso eu também pedi 3. 3 com 3, 6 com 5, 11. Eu estou em busca de aposta de números ou grupos, tá? De 11 dezenas. Por que 11 dezenas? Porque eu vou usar o fechamento 11, que combina em apostas de 6, que garante no mínimo uma quadra se acertar 5 dezenas nas 11. É isso aqui que eu vou fazer. Esse fechamento gera 10 apostas, né? 10 apostas. Tá bom? E por que eu estou fazendo isso aqui? Porque esse aqui é o formato aceito com a máxima quantidade de apostas possíveis para os bolões da Caixa Econômica Federal, bolões oficiais, tá bom? Nós temos parceria com o Lotérico Vinícius, lá da Paraíba, e ele cede uma loteria para essa parceria, e nós geramos apostas aqui com 10 na sorte, com o nosso expertise, passamos para ele e ele publica o bolão. Foi assim que a gente pegou a quadra ontem. Bati um fio para ele rapidinho. Vinícius, dá para subir aí? 6 horas da noite, um bolãozinho, gente? Dá sim, manda aí. Mandei pelo WhatsApp, ele subiu, peguei minha cotinha, coloquei lá no grupo, 2 minutos acabou o bolão, tá bom? É assim que funciona. Agora, o segundo filtro, o filtro de acertos em concursos anteriores, tá? Eu estou pedindo para o software analisar desde o primeiro sorteio ao último, tá? Os grupos que eu vou passar por ele aqui, grupos de 11 dezenas, eu vou passar por eles aqui. Eu quero que ele contabilize os grupos de 11 e separe um ranking com os 100 melhores daqueles grupos de 11 que mais fizeram quadra e cena desde o início do sorteio. Olha que filtro maravilhoso. Está configurado aqui, tá, pessoal? Então, uma vez configurado, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entrar aqui em gerar as combinações, tá? Aqui nessa telinha, combinação total. Vou chegar aqui, vou pedir para gerar as apostas aplicando os filtros e aqui eu vou colar 20 dezenas. Colei aquelas 20 dezenas, tá? Eu posso embaralhar aqui se eu quiser, mas como eu vou trabalhar com todas as combinações possíveis, não vai interferir nada, tá? Então, ó, 20 dezenas combinadas 6 a 6? Não, eu quero combinar 11 a 11. Isso aqui dá 167.960 combinações possíveis. Ele vai gerar cada uma delas. Vai conferir do primeiro ao último sorteio e vai selecionar as 100 mais pontuadas de quadra a quina. Olha só, hein? E, pessoal, trabalhinho pronto, né? A gente não ia esperar aqui 7 minutos gerando esse trabalho, foi o tempo mais ou menos que levou. E agora eu tô com as melhores combinações de 11 daquelas 20 lá. O sistema quebrou tudo, trouxe as mais pontuadas com quadra e quina aqui, tá? Olha, a que mais premiou foi essa daqui, 40 vezes, só que ela bateu mais quadra do que quina. A de baixo foi 39 vezes, mas bateu mais uma quina mais do que quadra, tá? Então, eu tenho essa variação aqui. Tá, mas eu tenho 100 grupos aqui. Eu estou com o grupo azul, que esse primeiro aqui está atrasado acima da média em acontecer, né, quadra e quina, aquela coisa toda que você já conhece e que o software 10 na sorte te entrega de informação. Só que agora eu estou com 100, né? E olha só, entre um e outro, esses dois, por exemplo, aqui, muda uma dezena só. Se eu pedir para exibir o seletor aqui, ó, e clicar nesse aqui, tá, ó, muda só essa dezeninha aqui, ó, da 45 para 11, né? Se eu jogar esses dois grupos aqui naquele fechamento, 11, né, 6, 4, 5, eu vou ter apostas iguais, muitas apostas iguais entre um e outro, porque eu só mudei uma dezena. E aí vem a fase final. Eu fazer um trabalho aqui, nessas 100, aonde eu vou aceitar grupos aqui dentro que tenham de 5 até 8, de 5 a 8 dezenas iguais, né? Ou seja, eu vou deixar no mínimo 3 de diferença entre eles aí, tá? Mas não vou cravar 3, pode ser 3, 4, 5, 6 dezenas diferentes. Quanto mais dezenas diferentes entre um grupo e outro, melhor eu vou usar essas 20 dezenas, tá?
Então, a última parte agora é aplicar um filtro de dezenas repetidas aqui. Para isso, eu pego todas essas apostas aqui, jogo para cá as 100. Volto aqui nos filtros condicionais, agora eu vou desmarcar, porque eu não vou usar mais esse filtro, eu já usei para selecionar as melhores. E agora eu venho aqui, ó, dezenas repetidas entre as apostas, de 5 a 8. Ação aceitar, tá? Com esse filtro marcado, esse filtro ele só é aplicado aqui, porque só aqui ele tem condições de comparar uma com as outras, tá? E aí, somente com ele marcado aqui, tá? Eu posso até voltar aqui nos grupos aqui, ó, tá? Porque já atendeu aqui. Deixa eu voltar aqui nos condicionais que eu cliquei em habilitar todos. É desabilitar todos e marcar aqui. Beleza. Só nos de grupos aqui eu posso desmarcar também. Desabilitar todos aqui. Vou ficar somente com esse aqui marcado e vou aplicar o filtro ali. Olha aí, ó. Sobraram agora, de 100, só 14 grupos de 11. Tá? Aonde, no mínimo, eu tenho 3 dezenas diferentes um do outro. E esse efeito é bom para mim, porque eu vou fazendo vários bolõezinhos sem ter muitas apostas iguais. Pode ter uma ou outra, tá? E aí vem a parte final, né? Porque eu já gerei 4 grupos desse aqui como bolão e também peguei um desses grupos, transformei em aposta em um grupo de 13, tá? Trazendo para cá 2 dezeninhas de ouro e fiz um fechamento 13 em apostas de 7, garantindo quadra se acertar quina, que também fica um espetáculo. Dá uma olhadinha. E aqui estamos no site da Caixa Econômica Federal, pessoal, com os nossos bolões gerados com esse passo a passo que você acabou de assistir aqui, tá? Eu publiquei eles um pouco antes aqui com o Vinícius, tá bom? Como que você acha os nossos bolões? Você entrando aqui no site da Caixa, no Loterias Online, ou mesmo lá no seu aplicativo, na área de filtros aqui, ó, no código de lotéricas, você vai colocar o código, olha, 025167, tá? Depois que você colocar esse código, vai aparecer o nome aqui, Loteria Estrela de Gás. Você tem que clicar sobre o nome da loteria. E aí você aplica o filtro, tanto no celular quanto aqui. No celular você precisa colocar esse zerinho antes aqui, tá bom? Senão não vai aparecer para você. E aqui está, olha, tá vendo? Olha, aqui só tem 6 cotas, 7, 7 de 8. Esse aqui só tem 5. E eu nem divulguei ainda nos grupos, que eu deixei para poder gravar esse vídeo aqui e fazer a divulgação na sequência. Então, são bolões pequenos, 8 cotas, com valor barato, R$ 8,49, feito com muita técnica que você acabou de conhecer aqui, desde o início até o final, por isso que o vídeo ficou um pouquinho longo, tá bom? Mas é bom que você aprende e entende, né, todos os processos para poder virar um bolão. No site da Caixa não tem um campo descritivo da estratégia utilizada. Então, quem navega por aqui está vendo 10 apostas de 6, mas não sabe como essas apostas foram geradas. Você tem o benefício de saber como são geradas a partir do momento que você está em um dos nossos grupos, porque diariamente nós fazemos bolões que passam por todas essas etapas, né, e a gente coloca o texto lá. Bolão da dia de sorte, usa o fechamento tal, tal, tal. Bolão da Mega Sena, usa o... E aí você sabe o que você está comprando, tá bom? E aí, gostou? Os próximos vídeos ficarão um pouco mais rápidos, tá bom? Mais condensados, mas com muito mais informação, relatórios prontos que eu venho deixar para vocês. Tá bom, pessoal? Olha, aquele muito obrigado pela audiência de sempre. Corre para cá para poder pegar a sua cotinha de bolão. À medida que forem acabando, eu tenho 14 grupos ali. Eu vou subindo mais bolões, tá bom? Vai subir um aqui com 10 apostas de 7 dezenas na faixa de R$ 20 a cota aí, tá bom? Mas a Mega tá em 68 milhões, né? Vale a pena, tá bom? Muito obrigado aí, até o próximo vídeo.